Nesse momento nós vamos tomar um tempo para orar e temos aqui duas questões, dois pedidos importantes para nós orarmos e intercedermos. Primeiro pela nossa irmã Alessandra Ernst. Ela está hospitalizada e a situação muito delicada, e eu gostaria de pedir para que nós orássemos por ela nesse momento. Toda a igreja aqui, não só por ela, mas também por toda a família. E o segundo motivo é um motivo de gratidão. Gratidão pela vida da irmã Eunice Avarenga. Posso ver a mão da irmã Eunice erguida? Onde ela está? A irmã Eunice, eu sei que está por aqui. Está aqui, irmã Eunice. Que bênção. A irmã Eunice Avarenga, hoje ela completa 1 ano de vida a mais. São 96 primaveras já, né, irmã Eunice? Que Deus abençoe a senhora. Louvado seja Deus pela vida da irmã Eunice. A irmã Eunice serviu como obreira na obra do Senhor também por mais de 20 anos. E hoje está aqui, né, vindo para presentear a Deus em gratidão, em louvor pela sua vida e por tudo que Deus fez e tem feito por ela. Amém? E eu quero convidar você agora para nós nos ajoelharmos, aqueles que puderem. Eu vou permitir que você tenha alguns momentos a sós com Jesus, intercedendo pela irmã Alessandra. Ore nesse momento. Pai querido, nós como uma família, Senhor, estamos agora todos juntos pleiteando diante de Ti pela vida, pelo caso da Alessandra. O Senhor sabe o que é o melhor para ela. Só Tu conheces, Senhor, o coração dela, da família, tudo que ela passou e tem passado. A gente sabe que a situação é mais que delicada nesse momento. Eu pude estar com ela alguns dias atrás, juntamente com a minha esposa, e nós ungimos a ela. O Senhor recebeu essa entrega da vida dela nas Tuas mãos. E uma vez mais, Senhor, nós confirmamos essa entrega e colocamos ela nas Tuas mãos, certos de que a Tua vontade é soberana, que o Teu amor é sem limites, que a Tua sabedoria é eterna. Ó Senhor, toma ali nas Tuas mãos nesse momento. Pai, nós Te somos gratos, Senhor, por tudo que Tu és. Somos gratos pela vida, gratos, Senhor, pela vida da irmã Eunice também, 96 anos, de serviço ao Senhor, uma linda família. Ela tem netos dos seus netos já. Que bênção, Senhor. Pai, abençoa-nos, Senhor Deus, como família, como irmãos em Cristo. E Te pedimos, Senhor, humildemente nessa hora, que o Teu Espírito repouse sobre nós. Abençoa, Pai, o estudo da palavra que faremos. Abençoa, Senhor, cada lição que o Senhor tem a trazer para nós hoje. Que não seja aqui um homem a falar, mas o Senhor a falar a nós através do homem. Que a Tua vontade seja feita somente, Senhor. E também, Te agradecendo por tudo, trazemos aqui nossos dízimos e nossas ofertas, como reconhecimento e gratidão, que o Senhor é o nosso Criador,
nosso mantenedor, através de uma parte da nossa vida que aqui te devolvemos, em oferta, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso Salvador e Redentor em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, esses recursos, de modo que possam ser distribuídos, como a igreja tem feito, ao redor de todo o mundo, para que mais e mais pessoas conheçam que Jesus as ama, que elas pertencem a Jesus. Oramos em nome dele, Senhor, agradecidos. Amém. Amém. Hoje nós tivemos a alegria, de testemunhar a primeira participação do coral jovem, agora junto com o Christian ali como diretor da área da música, dirigindo. E eu fiquei com o coração aqui inflamado de ver aí mais de 100 jovens, amém? Unidos e louvando a Deus. Orem pela juventude da nossa igreja, ore por esse ministério que é tão importante, o ministério da música, que une, que abençoa, que redime, amém? Querida igreja, eu quero convidar você para abrir a Bíblia agora, a palavra do Senhor. Se você puder fazer, faça agora abrindo no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. E nós estamos ali, vamos estudar hoje uma das bem-aventuranças. E a segunda bem-aventurança. E a segunda bem-aventurança nós encontramos ali no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, no versículo 4. Você pode abrir a palavra do Senhor e acompanhar comigo agora. E diz assim: bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Talvez essa seja a mais paradoxal de todas as bem-aventuranças. Felizes os infelizes. Será que a gente poderia pensar assim? Felizes os que choram, felizes os que estão tristes. Será que eu falo para alguém nesta hora que hoje, ao se levantar da cama, chorou diante das amarguras e tristezas da vida? Será que eu falo para alguém nesse momento que está nos assistindo, que entrou agora em nosso canal aí no YouTube? Essa mensagem é para você que está chorando, para você que no seu coração você não tem visto mais uma saída para as questões da sua vida. Jesus nos diz: aqueles que choram, eles serão consolados. Amém? Felizes os que choram, porque serão consolados. Quantos aqui já choraram na vida, não é verdade? Alguns choram um pouco mais, uns choram um pouco menos. Alguns choram quando ficam nervosos, outros quando ficam estressados, angustiados, não sei. Alguns pouco choram hoje porque muitos já choraram. Alguns já derramaram tantas e tantas lágrimas na vida, e a vida trouxe a este tanto sofrimento, tanta dor, que hoje parece que não tem mais lágrimas para derramar. Diz que o poço das lágrimas se secou. Horatio Spafford, ele era um grande
empresário em Chicago, isso no século XIX. E Horatio, ele, certa vez, estava ali a enviar sua família, sua esposa e 4 filhos. 4 filhas, meninas. E ele estava enviando desde a América até a Europa. Algumas coisas haviam acontecido na América. Horatio, ele era um empresário promissor e ele aportava muitas das conferências de Dwight Moody. Já viram falar, certamente. O maior príncipe dos pregadores ali, Moody. E ele, como um homem de posses, ele aportava a pregação do Evangelho e estava sempre ajudando e apoiando as conferências de Moody. No entanto, houve um grande incêndio em Chicago, que a cidade ficou queimando por quase 4 dias. E agora, havendo ali perdido as oportunidades que ele tinha, ele pensou em se mudar para a Europa. Moody tinha ainda algo a fazer de evangelismo. Horatio ficou ali para ajudá-lo e enviou primeiro sua família, a esposa, as 4 filhas para a Europa. No próximo navio ele seguiria para se encontrar com elas. No entanto, naquela viagem, 4º dia da viagem, 22 de novembro de 1873, o navio onde estava a esposa de Horatio e suas 4 filhas colidiu com um outro barco e mais de 200 pessoas morreram. Passados 2 dias, a esposa de Spafford estava ali agarrada boiando sobre um pedaço de madeira, inconsciente, mas viva, e foi resgatada por um barco que estava a passar. Chegando ao destino, ela mandou então um telegrama para o esposo: viva, mas sozinha. As 4 filhas faleceram. Quando Spafford recebeu a mensagem, procurou tomar o primeiro navio que levaria ele ao encontro da sua esposa. E quando eles estavam passando pela área onde acreditava que havia acontecido um naufrágio, o comandante mencionou, Horatio entrou na sua cabine, no navio, e ele, orando ao Senhor, escreveu uma das músicas que são músicas que mais tocam o coração e que estou conhecido em todo o mundo. E a música diz: se paz a mais doce me deres gozar, se a dor eu tiver que sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Uau! A paz doce só Deus pode nos dar. Mesmo na maior dor que você possa sofrer. Horatio, como ninguém, ele tinha autoridade para escrever o hino que ele escreveu. 4 filhas. Só que essa não foi toda a perda. Antes ele havia perdido um filho, menino, por pneumonia. Quando ele se encontrou com a sua esposa,
Eles continuaram a vida por alguns anos na Europa, depois foram a Jerusalém, moraram em Jerusalém para compartilhar lá do Evangelho em Cristo Jesus. E eles tiveram mais 3 filhos, amém? Só que ele perdeu um outro filho, por uma doença rara na época. Mas até o final da sua vida, ele sempre teve este hino no seu coração: sou feliz com Jesus. Amém? Sou feliz com Jesus. Essa palavra, quando ali nas bem-aventuranças aparece, né? Felizes os que choram. Interessante que essa palavra no original, no grego, segundo um dos maiores ali, especialistas em grego, teólogo William Barclay, existe várias palavras para choro, tristeza, sofrimento na Bíblia, mas esta palavra, felizes os que choram, não é um choro qualquer, não é um choro ali comum, mas esta palavra expressa o maior sofrimento, a maior dor que pode passar o ser humano. É a dor de você perder a pessoa que você mais ama e ter que sepultar a pessoa que você mais ama. Essa é a dor. Faz um pouco mais de 2 meses, eu vi alguém expressando essa dor. Queridos, foi um dos dias, se não o dia mais triste do meu ministério pastoral. O meu vizinho, nós oramos, temos orado por ele, o Edson, já contei aqui para vocês, sofreu um acidente, estava ao seu lado a sua esposa, atrás a netinha e a filha dele, a mãe da garotinha de 7 anos. Ele encontra-se em coma até hoje no hospital. A filha volta, tem alguma consciência, mas também está em coma. E a garotinha morreu na hora no acidente. E eu estava ali, quando chegamos ali ao cemitério, aquele caixãozinho desse tamanho, e uma bonequinha de 7 anos dentro. Meu Deus. Eu passei mal ali algumas semanas, de ver aquele pai. E aquele pai, ele gritava, ele urrava, ele dizia, ele gritando: Deus, eu quero a minha filha de volta. Dor por perder a sua joinha mais preciosa. Uau! Essa é a dor que Jesus disse lá no Sermão do Monte: felizes são os que têm essa dor. E eu, estudando e conversando com Deus e lendo, perguntei ao Senhor: Senhor, como assim? Como assim? Como o Senhor pode dizer que é feliz aquele que sente uma dor, uma tristeza tão grande, quanto é quando você perde alguém que você ama tanto? E eu descobri algumas coisas. E a primeira delas que eu quero compartilhar com você é a seguinte: a primeira bem-aventurança que nós já estudamos diz: felizes, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, os pobres, os humildes de espírito são aqueles que reconhecem sua completa incapacidade ou falência espiritual e reconhecem que dependem de Deus para tudo, tão somente de Deus. Esses são os pobres de espírito.
E na sequência, então, diz: felizes os que choram, mas não é uma dor, um sofrimento, uma tristeza qualquer, mas é uma dor tão grande como é a de perder o ente que você mais ama, porque esses serão consolados. Veja, os pobres, eles reconhecem sua completa incapacidade diante do pecado. E agora, Deus está dizendo que eles choram por causa da tristeza do pecado que está neles. Entenderam a ideia? Você consegue imaginar esses que choram? Não choram por um motivo qualquer. O motivo mais importante que Jesus está aqui colocando é que eles choram quando olham para a sua própria natureza e condição pecaminosa, e olham e analisam e reconhecem seus próprios pecados, e quando se tem consciência de que pecaram, de que ofenderam o seu Senhor e Salvador Cristo Jesus, que deixaram Jesus triste por causa dos seus pecados, que voltaram ali como que estando do lado daqueles que estavam a condenar Jesus, porque ou você está a condenar Jesus quando Ele está na cruz, ou você está a aceitar Jesus como teu Salvador pessoal. E estes se veem em pecado como que estando a condenar Jesus na cruz, e no coração deles vem um sentimento de dor tão grande, um sofrimento tão grande, que eles pensam, é uma dor como de perder um ente querido mais amado. Eles pensam: por que eu sou tão miserável que eu pequei de novo? Entenderam a ideia? No livro Maior Discurso de Cristo, nós temos a seguinte citação. Diz assim: o pranto aqui apresentado, a dor aqui apresentada. Eu peço que coloque na tela ali o texto, por gentileza. A dor, o pranto aqui apresentado é a sincera tristeza de coração pelo pecado. O contemplarmos Jesus levando a sua cruz, discerniremos o estado pecaminoso da humanidade. O que foi que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele veio para salvar a humanidade. Vemos que foi o pecado que açoitou e crucificou o Senhor da glória. Vemos que ao passo que somos amados com indizível ternura em Cristo Jesus, nossa vida tem sido uma contínua cena de ingratidão e de rebelião. Essa é a tristeza que sentem, a dor que sentem. Esquecemos nosso melhor amigo, desprezamos o mais precioso dom deparado pelo céu. Crucificamos de novo em nós mesmos o Filho de Deus, e de novo traspassamos aquele sangrento e ferido coração, separamos-nos de Deus por um abismo de pecado, extenso, negro e profundo, e choramos com o coração quebrantado. Esse é o sentimento, tristeza pelo pecado. Olha para mim, querido, quando foi a última vez que você chorou porque você pecou, ofendeu o teu Senhor? Se isso não tem acontecido em sua vida, sabe, quando eu falo para você, fica bem tranquilo, é Deus falando para mim também, ok? Primeiro para mim. Quando a gente não sente essa contrição no coração, ou é porque a gente já está a ponto de ser trasladado como Elias, ou Enoque, que eu acho que é muito difícil, né? Ou porque a gente está muito longe de Jesus, Walter.
porque todo e qualquer pecado é ofensivo ao Senhor Jesus. Só quando a gente não tem essa tristeza no coração, alguma coisa está errada. No livro Caminho a Cristo, nós temos a seguinte citação: o arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Tristeza pelo pecado. Veja, aqui não está falando de tristeza pelas consequências do pecado, mas tristeza pelo pecado. Porque uma coisa é você ficar triste quando descobriram o seu pecado e pensar, agora, e chora por isso como chorou Judas ali. Não. É tristeza pelo pecado, não pelas consequências que o pecado pode trazer. Queridos, nem todo choro ou sofrimento ou tristeza é ruim. Nesse caso, Jesus está dizendo, este choro, esta tristeza, este sofrimento é para trazer alegria. Felizes são os que choram quando olham para a sua própria condição, entendem que são completamente destituídos da graça de Deus e que precisam da graça de Deus e do perdão em Cristo Jesus e da restauração em Cristo Jesus e da renovação da sua vida em Cristo e por Cristo Jesus. Felizes são esses. Paulo, quando ele escreveu sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, Paulo, ele explica isso para a gente num versículo de uma forma tão clara. Paulo, ele diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, essa dor, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Amém? Felizes os que choram, que tem essa dor, porque essa dor leva ao arrependimento, leva a Cristo Jesus. Neste caso, a tristeza, conforme Jesus está nos ensinando, não é um fim, o fim que Deus espera, não, mas o caminho que Deus quer que você trilhe, para dar o fim que Ele deseja, conforto e o perdão que só temos nele. Amém? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Será que nós encontramos algum exemplo desse tipo de conforto na Bíblia? São tantos. Eu escolhi aqui um. Eu me lembrei de Pedro. Pedro que negou o seu Senhor 3 vezes. 3 vezes. E a palavra do Senhor diz que Pedro estava ali próximo a Jesus, e quando Jesus passou por ele, depois de ele haver negado Jesus 3 vezes, aquele que bateu no peito assim, Senhor, se o Senhor tiver que morrer, eu vou contigo. E Jesus olhou para ele assim, Pedro, você não sabe o que está falando, eu orei por você hoje, para que você não caia em tentação. Não, Senhor, se for preciso eu morro contigo. Pois naquela mesma noite ele negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus passou por ele, depois dessa cena, Pedro, ao olhar para Jesus, olha, notem, não viu em Cristo Jesus um olhar condenador ou condenatório, mas um olhar de graça. Face triste de Jesus, dizendo, filho, eu estou por ti. E depois da sua ressurreição, quando Pedro se encontrou com Jesus, Jesus olhou para Pedro e 3 vezes ele disse o que para ele? Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, Senhor, eu te amo. E Pedro olhou para ele de novo ali, e disse, Pedro, você me ama? E Pedro disse assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela 3ª vez Pedro perguntou assim, Pedro, você me ama mesmo? Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Jesus permitiu com que Pedro passasse por essa experiência de chorar pela sua condição e receber dele a sua graça e o seu perdão. Podemos ter a certeza, querido,
Filho, filha de Deus, ouça o que o Senhor tem para te dizer agora. Você que está aí assistindo-nos agora, nesse momento, você pode ter a certeza de que todo pecado confessado é pecado perdoado. Que você diz? Amém. Todo e qualquer pecado confessado é pecado perdoado. Glória a Deus. Não importa se você pecou 1, 2, 3, não importa onde você está, não importa quão longe você tenha ido. Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, isso quer dizer ser perdoado, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Perdoados, você pode ter paz. Jesus quer que você receba hoje essa paz. Amém? Receba, receba. O cristão não deve estar sempre triste. Não, Deus não quer que o cristão ande triste. Não, absolutamente. Feliz. Como disse Spafford, também não foi criado para sofrer ou chorar. O verso diz que aqueles que choram serão consolados. Neste caso, os perdoados podem se alegrar disso. Amém? Você pode se alegrar, foi perdoado. Se você estava triste, coração contrito, dor tamanha pelo seu pecado, como alguém que perdeu um ser que amava tanto, você pode agora se alegrar. Justificado eu fui, perdoado estou. Amém? É um motivo de alegria esse? Consolo de Deus. Notem, a tristeza que Jesus está falando, a dor, é o sentimento do pecado que você tem, que eu tenho, mas também pecado e pelo pecado do outro. Quando nós estudamos a primeira bem-aventurança, nós vimos que os humildes, os pobres de espírito, os humildes, eles olham para si, eles julgam somente a si mesmos. E os orgulhosos, eles julgam os outros e a si mesmos. Eles se julgam bons e os outros errados, pecadores. E os humildes, eles olham somente para si e veem, como disse aquele publicano: Senhor, eu não mereço nada, sou um pobre pecador, miserável, tem misericórdia de mim. E aqui, queridos, aqueles que choram, que têm dor pelo seu próprio pecado, quando eles olham para o outro, eles não olham para o outro com intenção de julgar ou condenar, mesmo que, notem bem, mesmo que o outro lhe feriu, mesmo que o outro o magoou, mesmo que o outro o atacou, mesmo que o outro o tenha machucado, ele olha para o outro como Jesus, quando estava na cruz, quando haviam machucado a ele, condenado a ele, batido nele, cuspido nele, esbufeteado a ele, e na cruz, pregado na cruz, quando ali estava e os seus algozes zombando dele, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Os que choram a dor do seu próprio pecado, olham para o outro como Jesus, e o outro que está indo contra ele, machucando a ele, não sei, talvez esteja falando para alguém que o esposo tem machucado a esposa. Você é uma mulher temente a Deus, você é uma filha de Deus, e seu esposo está atacando você, e o seu esposo está indo contra você, e contra a sua religião, e contra a sua vontade de servir ao Senhor. Ou se eu falo para um esposo temente ao Senhor, ou que a esposa está indo contra você, ou você que está num trabalho, e o seu chefe zomba de você, e os seus amigos zombam de você, riem, fazem graça e gracejo de ti, ao invés de ficar com raiva, magoados, irados
e querer se vingar, os que choram olham para esse Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Abençoa. Eles estão, Senhor Deus, fora de si. E começa a interceder para que o Espírito Santo toque no coração destes. Sabe, queridos, os que choram, que são felizes, eles compreendem que são pecadores e que foram salvos por Cristo Jesus. Mas quando olham para o outro, veem que o outro também, não importa quem seja, o que tenha feito, é um pecador que também foi salvo por Cristo Jesus. E estes, talvez não saibam, mas Jesus veio ao mundo para morrer por todo ser humano. Amém? Você já parou para pensar que quando João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Jesus morreu para salvar a todos. Jesus, notem o que eu vou dizer agora, eu falo em nome de Jesus. Jesus morreu para salvar a todos. Jesus morreu na cruz do Calvário para resgatar a todos das garras do inimigo, de Satanás. Todos, pelo sacrifício da cruz, pertencem a Jesus. Talvez não saibam, talvez não queiram saber ou aceitar, mas pertencem a Jesus. Sabe o que isso significa? Significa que o seu colega de trabalho, o seu chefe, o seu esposo, o seu filho, quem quer que haja ali machucado você, ou que está fazendo você sofrer, ou que fez você sofrer, por qualquer motivo que seja uma pessoa que não crê em Deus, que não está nem aí para as coisas do Senhor e da sua palavra, acredite, esta pessoa, seja ela quem for, tenha feito o que fez, qualquer coisa, pertence a Jesus. Talvez não saiba, não queira saber, ou talvez saiba e não queira aceitar, mas é de Jesus. Amém? Uau! Por isso que estes, quando olham para o próximo, os que choram, não olham com um olhar de condenação, mas com um olhar de salvação. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Quando você foi ferido por alguém, qual tem sido a sua resposta? Raiva, mágoa, ou tristeza pela cegueira espiritual do outro? Queridos, você também e eu podemos sofrer por questões físicas que não são trazidas, choro pela dor física, seja essa dor frio, seja a dor da falta, da doença, o medo de perder a própria vida, ou o choro pela incerteza de ter ou não o alimento à mesa. Interessante que quando nós olhamos o paralelo desta bem-aventurança, felizes os que choram, nós encontramos ali no Sermão do Monte uma explicação de Jesus para essa bem-aventurança, e Jesus abre a nossa vista também para nos dizer o seguinte: felizes são os que choram, porque serão consolados. E esse texto está naquela parte quando Jesus diz ali em Mateus, no sermão, capítulo 6, versículo 25 a 34, quando Jesus disse: olha, por isso eu vos digo, não andem ansiosos por coisa alguma, nem seja pela vossa vida, quanto ao que vocês o que haveis de comer, de beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o corpo, e o corpo mais do que as vestes? Olhem as aves do céu, não semeiam, não colhem, mas o Pai sustenta. Olhem os lírios do campo, hoje eles estão ali, amanhã vão ser lançados no fogo, mas nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. E aí Jesus assim: filhos queridos, vocês valem muito mais do que as aves, ou que qualquer plantinha. Amém? Por isso não andem ansiosos.
porque os incrédulos ficam ansiosos. Mas busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, não há por que nós termos medo quanto ao futuro, a menos que nós tenhamos nos esquecido da forma como Deus nos guiou e nos tem guiado desde o passado até hoje, amém? Quantos milagres, quantas bênçãos. Jesus está dizendo que Ele vai suprir as nossas necessidades, como supriu com os pães e peixes. Deus, Ele é maravilhoso, amém? Você não precisa temer, não precisa temer. Nas provações da vida, Deus permite, e eu leio aqui esse texto do livro Maior Discurso de Cristo, diz assim: as provações da vida, elas são obreiras de Deus, elas trabalham para Deus, para remover do nosso caráter as impurezas e as arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, de aparelhar, lustrar, polir, e é molesto estar por força sob a ação de uma pedra de polimento, mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar o seu lugar no templo celestial. O mestre não efetua trabalho assim cuidadoso e completo com material imprestável. Só as suas pedras preciosas são polidas como colunas de um palácio. Olha para mim, querido, querida. Você tem passado por provações? Luizão, amigão, tem passado por prova? Todo dia, né? Tem passado por prova? Tem passado por lutas? A pedra que é usada para polir, quando ela é colocada sobre nós, dói. Quando nós somos podados, machuca. Mas o Senhor não gasta tempo com material imprestável. Se você está passando por provações e sofrimentos, é porque você é uma pedra preciosa para Deus. Lígia, amém? Pedra preciosa para Deus. E o sofrimento é uma obra de Deus na nossa vida, para nos preparar. Às vezes a gente está lutando contra a ação de Deus em nossa vida. A gente não quer aceitar. Lembram Jacó? Lembra Jacó? Lutou a noite inteira ali. E a gente diz, Jacó lutou com Deus. Mas antes, Deus lutou com Jacó. Deus estava a lutar com Jacó por mais de 20 anos, desde a sua saída da sua casa, por quando ele passou pelo que passou, tudo o que ele passou. Deus lutando com Jacó para salvá-lo. Mas Jacó não se entregava. Mas naquela noite ele se entregou. Eu estive há não muito tempo visitando uma família, e o que eu ouvi daquele chefe da casa me impactou muito, pois ele disse assim: pastor, eu trabalhava numa empresa, eu era o melhor funcionário daquela empresa, e se aquela empresa passasse por alguma dificuldade e tivesse que dispensar os seus funcionários, certamente eu seria o último a ser dispensado, pelo cargo, pela condição, pela posição, pela confiança, por tudo. Pastor, na semana seguinte do início da pandemia, eu fui o primeiro a ser demitido. Aquilo acabou comigo. Me destruiu completamente. E ele disse assim: então, eu perdi o chão, pastor. E eu entendi que Deus estava trabalhando para fazer morrer a minha autoconfiança, para que Ele pudesse fazer viver em minha vida a confiança que eu devo ter, que vem do alto. Amém? Bem-aventurados, disse Jó, felizes. Jó, você conhece Jó? Jó diz: bem-aventurado, feliz o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida
e Ele mesmo ata, Ele fere e as suas mãos curam. Disciplina. Eu repreendo, disse o Senhor em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19 e 20. Eu repreendo e disciplino a todos quanto? Você está passando por alguma disciplina, alguma provação? É porque você é pedra preciosa, porque Ele te ama, amém? E Ele está à porta batendo. Ó filho, ouve a minha voz, por favor, eu estou aqui te chamando, deixa eu entrar na tua vida. Eu vou te dar alento, eu vou te dar conforto. Louvado seja Deus. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz assim: bendito, feliz, bem-aventurado, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados diante de Deus. Interessante que essa palavra conforto está dizendo assim: Deus é o que nos conforta em toda a tribulação. Essa palavra conforto significa também que Deus prepara um banquete diante daqueles que passam por tribulação. Já pensou? Tem alguém num banquete infeliz, triste? Um banquete é motivo de festa, de alegria. O Senhor está dizendo: aqueles que passam por tristeza, eu conforto, eu preparo um banquete. Mesma coisa que o salmista Davi diz: Senhor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me leva em pastos verdejantes, o Senhor refrigera minha alma, o Senhor ali me leva a águas tranquilas, mas ainda que eu ande pelo vale sombrio como a própria morte, eu não tenho medo de nada e não terei medo nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor prepara uma mesa, um banquete diante dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo. Uau, mesmo que eu tenha passado ou tenha que passar pelo vale sombrio como a própria morte, o Senhor está ali comigo. Ele me conforta, Ele prepara um banquete, e eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Terceiro motivo de dor, de choro, talvez seja por questões sociais, porque o ser humano, você chora por questões espirituais, você também chora por questões físicas, como nós vimos, mas também por questões sociais. O social tem que ver com relacionamento. Choro por um sentimento de abandono, rejeição. Tem alguém hoje aqui que está chorando porque se sente abandonado, rejeitado ou rejeitada? Um relacionamento rompido, um divórcio, bullying que você tem passado na escola, no colégio? Jesus diz: eu conforto você. Em Mateus, mesmo Mateus, no capítulo, quando acaba as bem-aventuranças, ele nos traz a mensagem do leproso, que era rejeitado por tudo e por todos, por sua condição. Ninguém queria chegar perto dele. Mas aquele leproso chegou perto de Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus tocou nele e disse: eu quero, fica limpo, agora. Já pensou? Restaurado. Se você está se sentindo rejeitado, Jesus jamais te rejeitou. Quarto e último ponto: você pode chorar por questões emocionais. Choro pela morte de alguém que você ama, ou amou tanto. Choro por um mal que lhe foi infringido e você dói isso na tua vida, na tua mente. Choro por não poder e não conseguir suportar a depressão, o estresse, ou o trabalho, ou a ansiedade. Você então chora por isso. Ansiedade quanto ao futuro. E Deus vem para você hoje e diz: Jesus, filho, se você está chorando por questões emocionais, eu sou o Senhor teu Deus que sara todas as tuas feridas, especialmente as feridas do teu coração. Amém? Deus seja louvado. Você perdeu alguém? Jesus chegou para a viúva de Naim e disse: não chora, porque diante de você está a ressurreição e a vida, aquele que pode trazer o conforto. Horatio Spafford, 4 filhos. Sou feliz com Jesus. Queridos, sabe por que a gente pode ter a certeza do consolo? Eu termino aqui a mensagem de hoje. Sabe por que você e eu podemos ter a certeza do consolo em Cristo? Pelo simples motivo de que Jesus chorou
em todas as condições que nós aqui apresentamos. Jesus chorou, não porque Ele tivesse pecado, mas porque os teus e os meus pecados foram colocados sobre Ele. Questões espirituais. Jesus chorou diante de uma condição que Ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, mas Deus estava com Ele. Jesus também tinha motivos de choro e de tristeza. Tristeza por uma dor de rejeição. Todos o rejeitaram, Ele era desprezado, diz Isaías, mais rejeitado de todos os homens, homens de dor, homem de dor, que soube o que é sofrer. Ele chorou. Ele sabe o que você passa quando você é rejeitado. Ó, queridos, Jesus chorou por motivos emocionais, talvez mais do que qualquer um de nós. Ele chorou pela morte de alguém que Ele amava, Lázaro. Chegou diante do túmulo e diz que Jesus chorou. Não pela condição da morte, mas por ver a incredulidade de todos aqueles que estavam diante dele. Jesus não somente chorou pela morte dos seus, como Ele morreu pelos seus. Amém? Para que nós pudéssemos no final ter vida. Através da sua morte, Jesus venceu a morte. Amém? Através da sua morte, Jesus venceu a morte. E a palavra do Senhor diz lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Amém. Consolo e conforto eterno. Louvado seja o Senhor Deus em nosso Cristo Jesus. Amém. O consolo final e eterno. Não mais choraremos e sofreremos com relação às coisas deste mundo, porque seremos eternamente consolados, e Deus nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. E a morte já não existirá, e não haverá mais luto, nem pranto, e nem dor, porque tudo que é deste mundo de pecado terá passado. Amém. Louvado seja. Ora vem Senhor Jesus. Você pode experimentar hoje este conforto e paz que vem do Senhor, se você tão somente crer nele. Amém. Você está chorando? Tem chorado? O consolo do Senhor está contigo, amém? Jesus está voltando. E qualquer coisa que você tenha passado, ou esteja passando, é porque você é uma pedra preciosa para Ele, amém? Porque Ele te ama mais do que ninguém. E eu quero levar você agora. Morjana vai cantar a última música desta manhã. E eu quero levar você agora a esse encontro com o Senhor, com o Salvador. Quando Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Através dessa música da Morjana, que a Morjana vai cantar. Quando você vai ter esse encontro e vai estar diante do Senhor. Amém? Qual vai ser a tua resposta? Enquanto a Morjana canta, como você está assentado mesmo, eu peço a você, abra seu coração, Senhor, e permita que o seu Espírito entre e traga a ti e a tua vida a paz que excede todo entendimento, e possa agora antever esse lindo momento, quando você receberá e eu também o consolo eterno em Cristo Jesus. Silêncio envolve o ar.
posso acreditar. À minha frente está Jesus, com um rosto tão feliz. Os anjos se ajoelham em louvor e adoração, e Jesus se aproximando segura firme a minha mão. Minha angústia se findou dentro de mim, tudo é paz. Sua mão toca meu rosto e enxuga meu chorar. Ele olha nos meus olhos e com emoção me diz: nunca mais irei chorar por meu filho que partiu. Nunca mais irei sofrer por amar até morrer. Minha angústia já se foi, hoje eu sou bem mais feliz, pois eu tenho novamente o meu filho junto a mim. Ainda me lembro de outro filho que ao Éden não voltou, preferiu andar sozinho, meu amor não aceitou. Eu te amo, oh meu filho, quanto tempo eu esperei. Lá no Éden eu chorava com saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou, mas agora finalmente nosso Éden retornou. Eu te amo, oh meu filho, quanto tempo eu esperei. Lá no Éden eu chorava com saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou, mas agora finalmente nosso Éden retornou. Vamos orar. Senhor, traga-nos a paz, Senhor, o conforto que só Tu podes dar. E leva-nos, Senhor Deus, a essa contrição de coração, conforme o Senhor nos ensinou hoje, pelo poder do Teu Espírito, Pai, a falar ao nosso coração. Salva-nos, Senhor Deus, e permita-nos ver logo esse dia chegar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.